Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Vargas Real Estate, Imobiliário e outras coisas. Vamos lá. O nome do nosso episódio hoje é Não Inoves, Imita. Para quem está aqui pela primeira vez, este é um podcast semanal, é um podcast sobre imobiliário e tudo o que anda à volta disso, é um podcast sobre tudo e nada, é uma desculpa para eu estar aqui a falar um bocadinho convosco. Se quiserem saber mais sobre a Vargas Real Estate ou sobre mim em concreto, podem procurar-nos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, por aí adiante. O nome é sempre o mesmo, Vargas Real Estate. Hoje vamos aqui aos nossos baús da memória, a ver se vocês se lembram. Vocês lembram-se de uma campanha, de um perfume, um anúncio de um perfume nos anos 90, um perfume de homem, de uma marca que ainda existe, obviamente, e que é muito conceituada, não vamos dizer para depois não termos que pagar royalties, obviamente. E o slogan da campanha publicitária era Innovate, don't imitate. Ou seja, inova, não imites. Esta foi uma altura, nos anos 90, e estou totalmente aqui a dizer-vos um bocadinho a minha idade, se bem que não tenho pudor nenhum em dizer-vos a minha idade, e pela estatística deste podcast, a maior parte dos nossos ouvintes já estava crescidinho nesta altura. Alguns de vós, se calhar, ainda eram pequeninos, ainda andavam na escola primária, mas a maior parte de vós já se tem a memória de ver os anúncios. Esta foi uma altura em que os anúncios eram a preto e branco e apelavam assim a um lado mais sedutor. Os anos 90 foram muito puxados à sedução e quase que se tu usares o perfume tornas-te um imã, atrai toda a atenção de tudo o que tu quiseres, consegues concretizar tudo só usando o cheiro certo. Este anúncio tornou-se de tal maneira icónico que na altura havia uma série que durou imenso tempo, chamada Os Simpsons, e no genérico nós víamos a personagem principal, o Bart Simpson, sempre a escrever no quadro algum disparate que ele tivesse feito, a ser castigado, e tinha que escrever 50 vezes no quadro uma frase. Foi de tal maneira impactante este anúncio que o Bart Simpson escreveu 50 vezes no quadro, no genérico do episódio dos Simpsons, Don't Innovate, Imitate. Ou seja, o slogan ao contrário, não inoves, imita. Haviam t-shirts à venda. Aliás, meus amigos, eu para gravar este episódio é óbvio que fui investigar um bocadinho sobre isto porque eu tinha de memória e muitas das vezes digo esta frase, e daí o tema de hoje. Eu fui investigar e ainda se vende t-shirts com o Bart Simpson a dizer isto. Se quiserem, vão perseguir no vosso browser de internet e escrevam lá Don't Innovate, Imitate e vão ver as t-shirts e vão lembrar-se do anúncio que eu estou a falar. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o imobiliário? Perguntam vocês. Queres ver que hoje é só um episódio de outras coisas? Tem tudo a ver com o imobiliário. Tem tudo a ver com o início, tem tudo a ver com toda a carreira do consultor imobiliário. Começo com uma história pessoal, vocês já sabem como é, não quero falar dos outros se não puder falar de mim, é uma máxima minha, quer para dizer bem, quer para fazer uma piada, o humor começa connosco mesmos. Eu, quando estava no início da minha carreira, vocês sabem que eu tinha formação de manhã e à tarde ficava no escritório. Isto porque, e fazendo aqui um bocadinho a ponto com o episódio da semana passada, eu vinha de um cenário onde era trabalhadora por conta de outrem. Por isso, eu, para mim, ir à formação de manhã, ir para casa à tarde, significava que eu não tinha mais aulas, eu não tinha mais nada para fazer, nem trabalhos de casa, nem estudar, nem exames, nada. Então, nos primeiros tempos, estar na agência, estar na loja, estar no market center, whatever you want to call it, era muito importante, porque eu estava calibrada para ter um horário de trabalho. Então, eu cumpria esse horário de trabalho. Há sempre zonas onde nós estamos que nos sentamos e não há lugar marcado. Há outras agências que têm lugares marcados, inclusive há agências que têm cacifes, armários, gabinetes, whatever. No meu caso, os lugares na altura estavam mais ou menos marcados.
Ora, eu quando lá cheguei, quis sentar-me ao pé dos grandes. E quem são estes grandes? São pessoas já com muita experiência. Lembro-me de dois colegas que ainda estão na rede onde eu pertenço, que continuam com uma carreira de sucesso no mercado imobiliário e que estavam sentados na zona onde eu queria sentar. Então, na altura, havia um sistema de madrinhas e padrinhos e a minha madrinha, que me foi assignada, porque, como sabem, eu fui fruto de uma candidatura espontânea, não foi por referência dela, mas depois atribuíram-me. Eu liguei para ela e perguntei se ela se importava, uma vez que não utilizava muito aquela secretária, de eu ficar sentada no sítio que era dela. Ela disse, claro que sim, tenho muito gosto, que te dê sorte, podes-te sentar aí sempre que queiras. E foi assim que eu comecei a fazer, e foi muito propositado. Eu queria estar ao pé dos grandes. Eu sentava-me lá, trabalhava, fazia as minhas coisas, mas acima de tudo o que eu estava era de antenas bem para cima e bem ligadas. Eu ouvia o que eles diziam aos clientes, aprendia, muitas das vezes acabava um telefonema, havia um comentário entre um colega ou outro, como é que eu vou fazer para tratar disto, aquilo, aquilo outro, que volta é que eu vou a dar. Eu estava constantemente em modo esponja, mesmo, porque a formação é muito boa até um determinado ponto. Depois nós precisamos de prática, precisamos de testemunhos reais de colegas, nós precisamos de absorver tudo aquilo que nos que se está a passar à nossa volta. E o que é que eu fazia com tudo o que eu aprendi e o que absorvia? Adaptava. Adaptava ao meu negócio micro, 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 que ainda era muito, muito pequenino, mas tudo o que eles faziam, que faziam já numa escala maior, eu adaptava, imitava e fazia à escala do meu negócio. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Eu entrei para o ramo imobiliário na meio de setembro, e nesse Natal, quando eu vi os meus colegas todos com grandes maços de postais de Natal customizados com a sua própria fotografia, mandados fazer de propósito para desejar as boas festas à sua base de dados de clientes e amigos, eu também o fiz. É claro que, como estava em início de carreira, não mandei fazer postais customizados, não fui tirar uma fotografia de propósito para o postal, comprei uns postalinhos mais baratos, mas também enviei postais às pessoas que me eram mais chegadas, às pessoas que eram mais queridas, às pessoas que me incentivaram a começar esta carreira. Então aqui eu não inovei nada, eu limitei-me a imitar. E isto tudo, se serve o conselho, pode ser passado para uma data de campos da vossa profissão, do vosso negócio. Esta imitação, entre aspas, pode ser para a foto de perfil. Quando eu fui fazer uma sessão fotográfica profissional da minha fotografia de perfil, eu já tinha andado a ver muitas fotografias de muitos consultores imobiliários, algumas gostava, outras nunca na vida, outras achavam onde é que eles tinham a cabeça quando foram tirar uma fotografia destas, outros tiravam ideias, falei inclusive com vários colegas cuja fotografia me agradou para perguntar quem tinha sido o fotógrafo ou a fotógrafa a fazer a fotografia. Por isso eu não inovei nada na minha foto de perfil, malta. A única coisa que eu acho que inovei foi talvez o conjunto que escolhi para aquele dia ou a maquiagem. Mesmo assim não inovei nada, porque eu também me fui ver alguns YouTubes sobre como vestir profissional de forma a que esteja sempre atual, look clássico, look que ficasse bem nas 4 estações do ano, para não acontecer estar no pico de dezembro e a minha foto de perfil no site estar de alças ou de manga cava. Quando a pessoa olha para aquela fotografia daquela consultora e até estremece de frio, coitadinha, está ali toda quase que se constipa. Enfim, uh, a marca pessoal, a mesma coisa. Falei com muitos consultores que já tinham o seu próprio branding, a sua marca feita. O que é que te levou a decidir por aqui? O que é que pensaste? Com quem é que falaste? Que designers é que contrataste?
todo um merchandising, porque é que fazes blogs, porque é que mandas fazer canetas, achas que fazer capas é uma boa hipótese, é um bom retorno para o teu investimento. As páginas das redes sociais, eu sigo de perto pessoas cujo trabalho admiro e falo com elas e depois adapto à minha realidade. E eu sei que muitos de vocês o fazem porque muitos dos seguidores mais fiéis deste podcast e que são nossos colegas de profissão também seguem muito atentamente aquilo que eu vou postando e vão tirando ideias, e muitas das vezes eu vejo depois ideias adaptadas nas suas próprias páginas, e sabem que mais? É o melhor elogio ao meu trabalho que eles algum dia me poderão fazer ou dizer ou dar. Então, se és rookie, não percas tempo a tentar inventar a roda, principalmente neste mercado onde escolheste florescer, a roda já está inventada há muito tempo. Isto é um bocadinho como quando as bandas, depois dos anos 60, diziam que o rock estava morto e que tudo já tinha sido inventado, e depois ainda vieram uma catrefada de novas gerações reinventar o já inventado do rock and roll. Não percas tempo a tentar inovar, não percas os teus recursos que devem ser alocados a fazer com que o teu negócio dê frutos e te traga dinheiro e potencie uma vida melhor do que a que tinhas quando escolheste esta profissão. Não percas tempo a pensar como é que vais fazer e não sei o quê. Fica em modo esponja. Rodeia-te das pessoas certas, não inoves, imita. Vais ver que vais conseguir, vais adaptar, vais treinar muito, vais pôr em prática e vais conquistar o mundo. Então, se for preciso, comprei a t-shirt. Eu não ganho nada com o negócio, estou já aqui a dar o disclaimer. Eu não tenho cupom de desconto, como as influências têm. Peço desculpa se estavam à espera de um grande negócio com um cupom de desconto de 20% na compra da t-shirt. Mas se têm, por exemplo, um vision board ou se têm um wallpaper com alguns dizeres que são gatilhos para vocês e para a vossa motivação, ou uma agenda onde escrevem algumas frases que vos ficam, espero que esta, como também a mim me ficou, do não inoves, imita, é uma das que eu recorro muitas vezes, e se vos inspirar para vos lembrar que não vale a pena andarem a partir a cabeça a inovar, mais vale fazer uma recolha de boas práticas e depois adaptarem ao vosso negócio, seja ele micro, macro, seja rookie, seja veterano, seja de equipa, seja individual, não interessa. O que interessa é estar lá fora, é fazer e dar o melhor de ti. Espero que tenhas gostado desta pequena conversa. Espero que estejas de volta para a semana para mais um capítulo do nosso podcast imobiliário e outras coisas. Como já é tradição, eu nunca me vou embora sem te dizer o que é que há para a semana no menu. E estás bem sentado? Para a semana que vem vamos falar sobre tananana, dinheiro. E o podcast vai chamar-se Não Há Dinheiro, Não Há Palhaços. Conto contigo, que tenhas uma excelente semana, bons negócios, beijinhos, até para a semana.